Aperte o cinto de segurança que a nossa viagem com o Ubercast começa agora, mostrando como a tecnologia e a diversidade compartilham a rota para a segurança. Olá, eu sou a Letícia Vidica, sua guia por essas estradas cheinhas de cores, sentimentos e histórias. Neste videocast patrocinado pela Uber, sou eu quem está no comando do volante, conduzindo você em direção ao entendimento mais profundo e cheio de empatia sobre o mundo que nos rodeia. Eu sou uma mulher negra, cis, heterossexual. Meu pronome é ela, dela. Eu estou vestida com uma calça cor-de-rosa, um blazer cor-de-rosa e óculos vermelho. Eu estou sentada numa mesa triangular de cor preta, acompanhada por 3 pessoas incríveis. Eu sempre estou bem acompanhada nesse Ubercast. E já eu apresento para vocês quem está aqui do meu lado. A gente está aqui em um ambiente minimalista, iluminado por tubos de LED coloridos, com microfones posicionados à frente das nossas bocas e com canecas que completam a cena. Hoje, a nossa rota nos direciona para os desafios da comunidade LGBTQIAP+. Uma viagem essencial pela inclusão, compreensão, segurança e, acima de tudo, respeito. A gente vai explorar algumas esquinas dessa discussão, compreendendo os obstáculos e desafios que não devem ser enfrentados só por quem está nessa jornada. Afinal de contas, se todas as pessoas fizerem a sua parte, a bagagem não pesa para um lado só. Não é mesmo? Eu disse que eu estava acompanhada de 3 pessoas incríveis aqui nessa mesa. E eu vou começar apresentando todas essas pessoas maravilhosas para vocês. Aqui comigo está a Glenda, que lidera a área de diversidade, equidade e inclusão da Uber para a América Latina. Glenda, seja bem-vinda à nossa conversa e, por favor, faça a sua autodescrição. Obrigada. Estou super feliz de estar aqui para fazer esse bate-papo. Como você comentou, Glenda, eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher cis, eu sou heterossexual, eu tenho os cabelos armados, encaracolados, abaixo do ombro. Hoje eu tô vestindo um vestido bege com flores e alguns passarinhos coloridos. Os meus pronomes são ela e dela e vai ser um prazer estar nessa jornada com vocês. Prazer é todo nosso. A Glenda já chegou aqui iluminada, voz suave, cheia de luz. Já sentiram que a nossa conversa está iluminada. Também estou aqui com Pri Bertucci, que é CEO da Diversity Box e fundador do Instituto Sex Box. Pri, é muito bom ter você aqui com a gente. E, por favor, se autodescreva. Prazer é meu, Letícia. Como você disse, eu sou Pri Bertucci, eu uso pronomes ele, dele no neutro ou ele, dele no masculino. Sou uma pessoa com deficiência, sou uma pessoa não branca, uma pessoa transgênero, não binária, gênero queer. Eu tô usando óculos preto hoje, com uma blusa em tom bege, tenho cabelo grisalho, crespo e tô usando uma calça preta, que eu acho que não dá pra ver no cenário. Seja bem-vindo. E também, para completar a nossa roda, estou aqui com a Maria Clara Araújo, também conhecida como Afrotranscendente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e, por favor, faça a sua autodescrição. Obrigada, Letícia. Estou muito feliz em poder co-construir esse espaço. Sou Maria Clara Araújo, estudante de mestrado em Educação na Universidade de São Paulo, ativista afrotransfeminista. Sou uma travesti negra, de pele clara. Estou, nesse momento, usando uma trança nagô estendida, na cor preta. Estou usando um vestido macramê, bege. E acho que é isso. Vamos embora. Tô bem ansiosa pra gente poder dialogar. Que a nossa conversa vai ser maravilhosa. Eu não tenho dúvidas, porque eu disse que eu tô com 3 pessoas incríveis. E para começar o nosso bate-papo, eu queria falar que eu entendo que a discriminação e o preconceito contra as pessoas da comunidade LGBTQIAP+, infelizmente, fazem parte de um problema estrutural da nossa sociedade. E nesse episódio, a gente vai falar sobre os desafios enfrentados diariamente pela comunidade LGBTQIAP+, com Pri Bertucci e a Maria Clara. Além, claro, dos caminhos possíveis para a redução desses desafios. E para começar, Pri, queria que você contasse um pouco para a gente sobre os principais desafios da comunidade LGBTQIAP+, no Brasil. Sei que são vários, mas se você puder elencar os principais, o que você traz pra gente?
Ótimo, Letícia. Acho que é um bom começo abrir, né, essa estrada, nessa jornada de conversa sobre essa comunidade que muitas vezes é mal interpretada, vamos dizer assim. Eu acho que essa proposta, né, que a sigla traz, LGBTQIAP+, já é um motivo de bastante confusão para a maioria das pessoas, né? Muita gente não entende. Eu acho que esse é um dos desafios, nomear cada identidade, cada condição e cada orientação afetiva e sexual. Porque se a gente nomear, né, não nomear cada uma delas, a gente não tem política pública, a gente não entende as diferenças de todas as letrinhas. Então, como é que a gente vai fazer um processo de inclusão e pertencimento, né, se a gente não conseguir nem nomear e entender o que cada uma dessas letras significa? Porque ela é uma comunidade e muitas vezes uma letra, ela é um guarda-chuva, vamos dizer assim, né? Tem muitas outras identidades e subidentidades que não são incluídas na sigla, para que a gente possa aos poucos ir ganhando esse letramento, vamos dizer assim. Eu acho que esse é um principal desafio inicial, né? Dar nome às coisas. Que nem disse Foucault, o que não tem nome não existe. Importantíssimo você pontuar isso, porque eu costumo ouvir muito das pessoas que têm o desconhecimento ou que têm o pré-conceito sobre a comunidade LGBTQIAP+, de justamente falar isso que você está dizendo. Nossa, mas é tanta letra. Nossa, mas não sei mais como chamar. Cada letra é um indivíduo. Cada letra é uma identidade. Então, o respeito começa aí. Então, é muito legal você abrir dizendo isso, porque eu acho que aí já desconstrói e faz com que as pessoas que desconhecem ou têm pré-julgamentos ou preconceitos sobre a comunidade parem para pensar um pouquinho. E só acrescentando um ponto a respeito dessa questão, né, de a sigla tá, né, aumentando cada vez mais. E pegando esse seu gancho, é muito importante pontuar que cada letra que é acrescentada ao acrônimo representa um coletivo de pessoas, né, que está em movimento na sociedade, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, reivindicando os seus direitos coletivos e o reconhecimento de sua cidadania e o reconhecimento enquanto sujeitos de direito. O acrônimo LGBTQIAP+, ele busca dar vazão, né, a essas lutas por reconhecimento que a população LGBTQIAP+, como um todo, tem tocado nas últimas décadas em diferentes locais. Muito importante que você traz, Maria Clara. E também queria aproveitar para te perguntar o seguinte. A gente tem aqui dados, né? Segundo dados da Trans Murder Monitoring, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E lidera um ranking de transfobia, infelizmente. Quando a gente fala de mobilidade urbana, não tem como falar desse dado também, como não falar, né, desse dado também. Queria que você compartilhasse um pouco a sua perspectiva sobre isso e a sua experiência também com relação a isso. Sim, e é interessante você mencionar esse dado, porque a Transgender Europe, que é a organização internacional que encabeça esse estudo, esse monitoramento, esse boletim, lançou, né, o seu último monitoramento. E pela 15ª vez, o país que mais mata, né, o país mais letal para a população trans, dentre aqueles que registram esse tipo de dado, é o Brasil. Continua sendo o Brasil. Então, são 15 anos que o Brasil está na vanguarda, né, da transfobia. E veja só, Letícia, eu sou uma travesti de 27 anos. Então, esse momento histórico em que vivo, ele se relaciona, né? Nós nos relacionamos enquanto essas travestis dessa relação de uma determinada maneira com as pessoas em sociedade. É muito importante para a minha geração que a gente ouça, né? Que a gente ouça as histórias, né? As lembranças, a memória daquelas que são as nossas mais velhas. E quando você me pergunta sobre a questão da transfobia em diálogo com a questão da mobilidade urbana, é muito comum, né, uma narrativa por parte das mais velhas, né, uma lembrança, uma memória de que nos grandes centros urbanos das capitais, né, deste país, até determinado horário, as travestis não eram autorizadas, né, a transitar. Aqui no centro de São Paulo, houve operações policiais que perseguia e prendia de maneira arbitrária a população de travestis com justificativas esdrúxulas. Houve um determinado delegado que prendia
arbitrariamente essas travestis e aplicou, né, um questionário que media o grau de periculosidade da nossa população. Para responder, né, esse ponto da mobilidade urbana, como a transfobia ceifa o nosso direito de ir e vir, não tem como eu abordar esse tema sem tangenciar essa construção histórica mesmo que a gente vivenciou e continua a vivenciar no Brasil, que é a recusa, né, de ver a população trans, é a recusa de permitir que a população trans possa transitar assim como qualquer outra pessoa. Poderoso que você traz, porque eu fico pensando, né? A gente está discutindo a liberdade de uma pessoa ser o que ela quiser. A sociedade colocou num lugar de periculosidade. É um absurdo. E existe tamanho. de fato, assim, eu tô falando aqui desde um lugar específico, né? Enquanto estou falando desde esse meu locus de enunciação, enquanto uma travesti ou enquanto uma mulher trans. E muitas de nós não se permite transitar. Por exemplo, aqui no centro de São Paulo, eu sou natural de Recife, de transitar pelo centro de Recife à luz do dia, porque as violências que atravessam os nossos corpos durante esse trânsito, elas, acima de tudo, estão nos dizendo que o nosso direito de ir e vir, ele não está garantido, ele não está dado. E Glenda, a gente tem aqui, continuando falando de mobilidade, uma pesquisa do Instituto Locomotiva, apoiada pela Uber, sobre o impacto da LGBTQIAP+, fobia na mobilidade urbana, que é o assunto que a gente está tratando aqui agora, né? E essa pesquisa trouxe vários dados sobre discriminação e como ela se reflete no dia a dia da comunidade LGBTQIAP+. Queria que você contasse um pouquinho dos resultados dessa pesquisa pra gente. Claro. Essa pesquisa do Instituto Locomotiva, junto com o apoio né, da Uber, para a gente entender um pouco mais os cenários. A gente vai falar um pouco ao longo desse nosso bate-papo, mas trabalhar com dados é ter essa escuta, né, Letícia? É muito importante. A gente fala tanto, trabalhamos com dados, mas o que isso significa na prática? Então, gerar esses dados é uma das formas que a gente utiliza para falar, então, nós temos este problema, nesta profundidade, e aí, então, a gente consegue gerar uma série de ações que nunca vão ser únicas, né? Vão ser intencionais, mas é um complexo, né? São várias ações. E aí essa pesquisa nos ajudou, em primeiro lugar, a identificar, né, como a Maria Clara falou e como você também comentou aqui, nós vivemos infelizmente, num país muito violento. E ao fazer o recorte LGBTQIAP+, a gente entende que é ainda mais violento, né? Então, a pesquisa escancarou isso pra gente, né? Se a gente for pensar aqui só alguns dos dados talvez mais relevantes, né? 73% das pessoas que foram entrevistadas para essa pesquisa concordam que a população LGBTQIAP+, tem mais dificuldade nessa locomoção, porque corre mais risco, né? Então, a dificuldade ligada ao risco mesmo, ao medo, né? A falta de segurança. Um outro dado que acho que vale a gente falar aqui é que 57% da população LGBTQIAP+, que respondeu essa pesquisa já passou por alguma situação de LGBTfobia no seu translado, no seu trajeto, né? 57% é muito grande, né? É muita gente. E aí, quando a gente faz uma estratificação disso, a gente vai ver coisas que parecem, né? É a brincadeirinha. Não é a brincadeirinha, né? É a agressão mesmo, né? Então, em torno de 41% das pessoas relatam, né? Que sofreram aí LGBTfobia através de esse comentário, essa brincadeirinha, essa coisa que muitas vezes, ainda mais na nossa cultura brasileira, parece que passa batido, né? Mas só quem realmente sofre e entende, né? A discriminação e os crimes que são cometidos contra a população LGBTQIA+, realmente entendem. E xingamentos, né? Em torno de 33% das pessoas relataram xingamentos, que aí é uma agressão mais direta, né? E desses casos todos, 18% falam em agressões físicas. É muita gente, né? Então, assim, entender esses dados com mais profundidade nos ajuda a direcionar, por exemplo, as nossas ações de educação, né? As nossas ações de educação para dentro e para fora da organização, né? Porque a gente fala muito que a Uber tem muito desse contexto, né? Os nossos usuários são clientes diversos ali, né?
tanto na figura das pessoas que são as pessoas motoristas, mas também quem está entrando no carro para fazer a sua viagem. Que é isso, né? Assim, a gente quer estar em todos os lugares. Então, como que a gente faz para as pessoas fazerem um processamento intelectual até, né? Emocional em algumas vezes, para entender do que a gente está falando, como o Pri comentou. E aí, então, começar a trazer, né, a dignidade, o respeito, né? E criar os espaços onde todas as pessoas possam realmente estar, né? E é importante você trazer esse olhar da Uber para as duas pontas, porque quando a gente fala, né, dessas agressões, dessas opressões que acontecem, a plataforma tem dois grandes clientes, né, que são os motoristas parceiros e são os passageiros. E quando a gente fala de diversidade, ela não está num lado só, né? A gente está falando para as duas pontas. E a gente está aqui, é uma coisa que eu sempre brinco aqui ao longo de todos os episódios, de que no fim do dia, todo mundo quer ter uma viagem segura, né, e com respeito. E é muito interessante ouvir, ter acesso aos dados dessa pesquisa, Glenda, porque a gente tem um tipo de distorção que aloca, né, as demandas e as questões que envolvem a realidade da população LGBTQIAP+, mas não apenas, população negra e mulheres também, como que aloca essas demandas e essas questões apenas no campo do costume. São as pautas de costume. E eu acho que o que esses dados também expõem, nos revelam, é que as questões da população LGBTQIAP+, elas atravessam o campo da mobilidade urbana, quando a gente está pensando quem tem o direito à cidade, saúde, segurança. Então, é muito importante que esses dados, eles sejam gerados e depois disponibilizados para que a gente entenda a profundidade mesmo da problemática que nós, enquanto população LGBTQIAP+, mas também as empresas, né, que nos têm enquanto público, né, entender essas problemáticas e as soluções que nós podemos coletivamente propor para reduzir, mitigar ou extinguir mesmo nessas práticas discriminatórias. Legal você falar de a gente pegar os dados para observar, porque, né, dados não são só dados, refletem realidades, né? E aí é preciso agir. E nesse contexto de práticas discriminatórias que a Glenda acabou de trazer por conta da pesquisa, que se apresentaram aí, eu queria ouvir mais de você, Maria Clara. Na prática, quais são os impactos que essas práticas impactam na vida das pessoas da comunidade LGBTQIAP+, na saúde delas também? Quando me afirmei Maria Clara, me afirmei Maria Clara aos 16 anos. Hoje eu tenho 27, faz mais de 10 anos. Durante o primeiro ano, posicionada desta maneira na sociedade brasileira, no Nordeste do Brasil, com todas as implicações também que essa localização, né, e a maneira como as pessoas foram socializadas no estado de onde eu venho, como essa socialização historicamente vem se dando, eu fui submetida, eu fui prescrita, né, a diversas violências, né, e violências também nesses trânsitos, nesses trajetos. Essas violências, elas se apresentavam tão cotidianamente e de uma maneira tão nevrálgica que eu naturalizei, né? Naturalizei quase como, né? Colocando nesses termos. Sou uma travesti, essa é a realidade que eu vou viver daqui para frente, né? Como consequência desse ato afirmativo que tive. E quando eu li esse livro, e quando eu tenho esse encontro com essa afirmação do Paulo Freire, que a desumanização não é um destino dado, mas sim resultado de uma ordem. Esse tipo de afirmação, esse tipo de trabalho de conscientização, que não apenas esse autor fez, mas que os movimentos sociais fazem, movimento feminista, movimento negro, movimento LGBTQIAP+, esse tipo de trabalho de conscientização, ele desnaturaliza a opressão. Ele desnaturaliza essas práticas discriminatórias. O que eu quero dizer com isso? Que essas práticas, que essas violências, elas não são um dado intrínseco que eu vou viver para minha vida, durante a minha vida, sabe? E que, por não serem algo do campo do intrínseco, do natural, a gente está falando de relações sociais. E se essas relações são sociais, elas estão sujeitas à mudança. Elas podem ser modificadas. Então, essas práticas discriminatórias, elas nos afetam
de diversas maneiras, não apenas a população LGBTQIAP+, mas a população de mulheres, com casos de importunação sexual, população negra, né, com determinados enquadramentos que são atribuídos, sobretudo a homens negros, como essas figuras que a população branca enxerga como intrinsecamente perigosos. Então, essas práticas discriminatórias, elas sim, nos afetam psicologicamente, mentalmente, mas eu acho que um exercício que deve ser destacado, que os movimentos sociais, que os ativismos vêm fazendo, é justamente o de desnaturalizar, de entender que essas práticas discriminatórias, que essas opressões, elas não são um destino dado nas nossas vidas e que elas podem sim ser modificadas. Elas foram criadas em detrimento do privilégio de uma minoria que tenta nos tratar como minoria, né? Mas nós somos maioria. Complementando um pouco o que a Maria Clara trouxe pra gente de forma tão incrível, como ela sempre faz. Eu acho que tem uma questão de saúde, por exemplo, né, de pessoas não binárias e de homens trans, que é a questão de acesso aos meios e acesso ao banheiro, por exemplo. Algo que pessoas cisgêneras nem passa pela cabeça que pode ser um problema. Então, a gente tem hoje um quadro aí enorme de homens trans, por exemplo, com problemas na bexiga ou de infecção urinária, porque tem que prender, né, o seu xixi para não poder usar um banheiro público. Só para dizer um dos problemas, como essa transfobia afeta todo mundo. E é muito potente o que você traz, porque quando a gente fala das opressões que atingem, né, grupos minorizados, geralmente são coisas tão cotidianas que quem não faz parte acha que é comum. Entro no banheiro, vou lá, faço o que tinha que fazer e tranquilo. Então, pensar que tem pessoas adoecendo porque não podem usar um banheiro, né? Exato. É muito cruel. Tem algo errado aí neste rolê. E quando a gente fala de inclusão, também passa por linguagem, né, Pri? Queria que você trouxesse um pouco pra gente onde que a linguagem entra nisso, já que ela também pode ser vista como uma forma de violência contra as pessoas LGBTQIAP+. Exatamente, eu acho que a gente tem, de novo, né, um problema semântico e linguístico aqui, e um problema de interpretação de texto em relação às nossas identidades enquanto pessoas LGBTQIAP+, né? E a linguagem, ela é essencial, porque ela não só é a maneira que a gente usa, né, para se conectar com as pessoas, mas ela molda a nossa percepção da realidade. Então, se eu entendo e mudo o meu jeito de falar, eu mudo o meu jeito de pensar e do meu coletivo. Consequentemente, o jeito de agir, né? Por isso eu tenho investigado tanto e pesquisado tanto aí, mais de uma década, sobre linguagem, né? A tal comunicação inclusiva, a linguagem neutra, a linguagem inclusiva. Tem sido muito foco da nossa pesquisa. Inclusive, recentemente, a gente lançou o livro Dossiê de Linguagem Neutra Inclusiva, que é o texto seminal de toda essa pesquisa para como a gente pode trazer para a língua portuguesa, né, algo mais inclusivo, como a gente tem, por exemplo, na língua inglesa. E que eu chamo de bias in, bias out. Você tem vieses dentro, vieses fora. Se você tem só homens brancos, cisgêneros, heterossexuais sem deficiência, entre 24 e 55 anos, que hoje são apenas 13% da população brasileira. Muita gente não sabe, mas sim, são apenas 13%. E que ocupam aí mais de 90% dos cargos, né, no sistema, aí eu digo, nas 500 maiores empresas do Brasil, mais de 90% em cargos de liderança. São essas pessoas que estão escolhendo seus times e estão montando esses times para criar essa tecnologia. Nomear a nossa existência não está fazendo parte desse projeto, vamos dizer assim. E por isso a gente acabou, na verdade, de fazer o primeiro protótipo da primeira inteligência artificial não binária do mundo. Então, é uma inteligência artificial que dá a possibilidade de que as pessoas aprendam com ela sobre essa ancestralidade, né? Sobre esses corpos que não pertencem e sobre como é que a gente vai mudar esse vocabulário, como é que a gente vai dar nome às coisas que ainda não tem, para que a gente pense aí em 7 gerações para frente, uma linguagem muito mais inclusiva, uma comunicação muito mais inclusiva para que nós, pessoas LGBTQIA+, pertençam. Muito bom. Em certa parte existem, claro, preconceitos, pessoas radicais, que são opressores, mas tem grande parte que é um desconhecimento. O que você trouxe aqui pra gente, essa explicação maravilhosa. Espero que tenha ficado claro para todo mundo que está nos vendo e está nos ouvindo também. Glenda, e com todo esse cenário trazido pelo Pri, pela Maria Clara, qual que é o papel das empresas
e das pessoas para ajudar a mudar essa realidade tão triste, esse contexto tão complicado que a gente acabou de trazer? Eu sempre penso, sabe, Letícia, na complexidade do trabalho que a gente desenvolve, né? Porque não é só o que acontece lá fora ou só o que acontece dentro da organização, né? No caso, a Uber especificamente. É uma coisa impactando a outra, né? Então, quando a gente fala dos desafios da Uber de lidar com a pauta de diversidade, equidade e inclusão, a gente está falando dessa sociedade do medo, dessa sociedade violenta, ignorante no sentido de realmente não conhecer profundamente, como, né, Pri trouxe um monte de exemplos aqui importantes para a gente entender com profundidade. Então, a gente precisa se posicionar como empresa. Precisa estar linkado, né? Precisa estar acoplado às pautas de diversidade, de equidade, de inclusão, porque são 3 coisas que a gente está falando aqui, efetivamente, né? Uma coisa que apoia a outra, que leva a uma justiça social. Então, a gente precisa ter isso, claro, muito próximo, de preferência, absolutamente alinhado com os valores da organização, que é o caso da Uber. Mas não são só as empresas. A sociedade civil, né? Nós lá fora, porque quando eu tô com o meu crachá, eu tô dentro dessas políticas, né? Eu tô dentro de um cenário, eu me comporto de uma determinada maneira. Quando a gente sai e deixa o crachá de lado, a pessoa cidadã lá fora faz o quê? Então, olha como é importante a gente deixar claro, né, o que a gente aceita, o que a gente não aceita, o que é valorizado dentro das organizações e o que não com relação a preconceito, a discriminação, né, a práticas discriminatórias e tal. Então, é muito importante esse cenário. Uma coisa completa a outra, complementa a outra, certo? Só que tem um terceiro fator aqui que é super importante também, né? Porque a sociedade civil pressiona, né, todo o setor público também. Então, assim, o governo faz o quê nessa pauta? Como que as empresas pressionam? Como que o governo ajuda as outras 2 pontas? Então, eu sempre penso nessa tríade, né? Porque são poderes, né? A gente fala de setor privado, setor público, sociedade civil. São poderes diferentes. Então, cada um influencia e gera responsabilidade a partir do seu poder. E as empresas têm muito. Então, todas as práticas, quando a gente fala, por exemplo, de educação, quem são as organizações que a gente pode estar mais próximo para gerar conteúdos relevantes? E aí, no nosso caso, de novo, falando das 2 pontas, né, Letícia? Sim. Como a gente apoia os nossos motoristas parceiros, né? Para que percebam o seu papel de influência. De novo, voltar a Pri com os exemplos. Como você quer que eu te chame? Então, assim, gerar essa consciência, gerar esses conteúdos. A gente tem uma série de campanhas. Falar da Uber é falar de muita coisa. É gigante o tamanho da empresa, das iniciativas. Assim, e como é uma pauta que vem há muitos anos na organização, não é, então, a gente começou agora. Não é, né? Então, assim, é uma pauta bastante profunda. Então, quando eu desenvolvo um produto, eu tô pensando, tem uma área, inclusive, que chama equidade de produto, que pensa como que eu tô atingindo a população no geral. Eu tô direcionando neste produto todas as demandas, né, da sociedade. E com isso tudo a gente vai pressionando, né, de maneira positiva essa transformação. Então as organizações têm um papel de transformação muito importante, mas não é o único. De novo, é uma tríade que se forma e todos esses personagens têm o seu poder. E entendendo aqui, né, o cenário geral e os obstáculos presentes, a gente sabe que é essencial discutir, especialmente iniciativas como a Uber tem, e como essas têm realizado essas, né, feito isso a fim de promover o pertencimento e combater a discriminação. E Glenda, como é que a Uber tem atuado no combate à LGBTQIAP+fobia? E queria que você contasse um pouco pra gente sobre as ações da empresa voltadas justamente para a comunidade. De novo, vou selecionar algumas, tá? Eu sei que aqui é grande, a gente tem tempo. Não, só que não. Exato. Mas assim, acho que vale fazer, talvez, a gente pensar em 2 recortes possíveis aqui, né? Trazer as principais iniciativas externas e internas. Sim. Né? E aí, externas, a gente sempre vai falar das 2 pontas. E internas, a gente está falando dos nossos colaboradores e colaboradoras, não só no escritório, mas as pessoas que fazem os atendimentos dentro dos green lights, enfim, é também bastante amplo e complexo tudo aqui. Mas acho que vale pensar em algumas coisas, assim, né? Uma marca como a Uber, que traz inovação, né? Que é uma empresa de agilidade, né? Que é disruptiva, como a gente bem sabe.
tem um papel muito importante de ajudar as pessoas a entender quais são os comportamentos esperados, o que é valorizado, como eu estava comentando agora há pouco. Então, para isso, Letícia, a gente faz uma série de campanhas. Então, dentro do aplicativo mesmo, né? Os nossos motoristas parceiros, eles têm acesso a estes conteúdos educativos. Então, tá lá, né? Ao alcance da mão. Para que eles possam caminhar nessa jornada de educação, que a gente já falou bastante. Então, tá ali acessível, né? Mas a gente também trabalha com as mídias aí, fazendo essas campanhas, né? E aí a gente tem uma série de campanhas, né? No Carnaval de 20, por exemplo, a gente deixou claro ali que a Uber não era para pessoas racistas, que a Uber não era para assediadores, que a Uber não era, né, para pessoas LGBTfóbicas, né? Então, dar essas informações para que as pessoas entendam do que a gente está falando, explicar o que isso significa, o que é crime. LGBTfobia é crime, racismo é crime, mas do que a gente está falando? Então, trazer esses conteúdos externamente também é muito importante. Então, a Uber tem uma série de atividades voltadas para esse conteúdo mesmo. E, de novo, né, com as parcerias, né, para a gente ter sempre conteúdo de qualidade, tá? Então, essa é uma parte educativa extremamente importante. Mas também tem a parte da sensibilização, que a gente também sabe. Porque quando a gente está aqui na conversa, essa relação que gera essa conexão é que me faz pensar. O Pri estava comentando aqui, eu estava, nossa, é mesmo? Então, essa conexão também é importante. Então, a gente faz algumas campanhas, tem uma super legal, por exemplo, com o Popó. O Popó, o pugilista, contando, olha, meu filho é gay. Eu soube desta forma, e aconteceu isso dentro da minha família. E ele vai discorrendo sobre o que é isso. Então, esse tipo de campanha de sensibilização também ajuda muito as pessoas a falarem, nossa, é mesmo. E aí traz de novo, né, Pri, a coisa do, nossa, isso existe, isso tá do meu lado. Então, a gente vai gerando esses conteúdos também. Queria complementar com uma campanha muito legal que a gente fez com a Uber em 2019 para parada sobre as bandeiras. Porque ninguém sabia o que era bandeira lésbica, bissexual, pansexual. Disso. Eu participei dessa parada. Justamente. E que legal que as pessoas puderam entender. Nossa, não tem só a bandeira arco-íris. Tem a bandeira lésbica, tem a bandeira não binária, tem a bandeira trans. E foi muito legal, porque é uma semiótica que a gente acaba trabalhando. Eu lembro que o trio inteiro, as pessoas estavam fantasiadas. Foi uma campanha muito legal também de educação que a gente pôde participar. Que legal. Vocês estão falando aqui e eu tô pensando num outro ponto importante dessa discussão, né? Que tem se falado muito hoje, que é das pessoas aliadas. Porque as pessoas têm que se comprometer com todas essas lutas, porque só assim a gente avança na sociedade. E aí, como a Uber olha para essa questão das alianças, das pessoas aliadas, dentro dessas iniciativas todas, há uma sensibilização também de colaboradores, colaboradoras. Como que essa temática vem sendo tratada? A gente tem, inclusive, são vários eventos que a gente faz. E tem um específico que é o Dia das Pessoas Aliadas, né? E aí, o mais recente, a gente fez uma cartilha para a gente tratar da temática LGBTQIAP+, para dizer o que é cada letra. De novo, trazendo visibilidade, trazendo significado para as pessoas poderem tangibilizar mais essa existência. E a partir daí, você, né, reduz o preconceito e individualiza mais. Porque também, de novo, Maria Clara falou, você coloca no bolão e finge que é isso. Não é assim, né? As pessoas são individualizadas, tem um grupo e tal. Então, também trazer essa característica de indivíduos. Então, existe também essas ações para pessoas aliadas. E tem uma coisa importante que eu queria comentar também, Letícia. A gente, em junho desse ano, a gente fez parte, né, de uma série de discussões com o governo federal. E a gente assinou um compromisso. Tá? São 10 compromissos, na verdade, que foi assinado esse ano, junto com outras empresas de mobilidade, para que a gente esteja, como organização, atentos ao nosso papel, né, de responsabilidade de fazer com que essas viagens sejam mais seguras, essa interação seja mais segura. Algumas das coisas a gente já tinha, por exemplo, canal de denúncia, pessoas, né, que são treinadas para acolher essas denúncias, porque também tem isso, né? Então, tudo isso tá nessa lista de 10 compromissos que eu acho que é super importante, né? Porque quando você vai para o externo, de novo, a tríade ali que se forma, é importante você atuar com todas essas perspectivas
perspectivas, né? Para a parte interna, vou resumir aqui, a gente tem os grupos de afinidade que nos ajuda muito, né, a entender quais são as demandas das pessoas que trabalham dentro da Uber. E como a gente desenvolve políticas, processos de acolhimento, de letramento, né, que é contínuo, né? Não é uma coisa que você dá uma aulinha e acabou, não, né? Você vai estar, a gente falou disso agora também, né? É um processo pedagógico. Exato. Então ele é contínuo. Isso. E constante, né? Exato. E a importância de você trazer sempre a temática interseccional, né? Sempre a temática internacional. Porque, de novo, vai para o papel das pessoas aliadas. Porque aí eu começo a falar, então pera, então não é só do grupinho A, B ou C. Não, é de todos nós. Cada um tem o seu papel de atuação aqui dentro. Então tem sido uma construção de conscientização interna muito interessante. Muito legal. E, Pri, tem um outro lado pra gente considerar quando a gente fala desse tema, que são as pessoas trans que usam a Uber para gerar renda. E aí, queria te ouvir sobre os desafios nesse sentido. A gente, em 2009, gerou, inclusive, uma pesquisa, estava até agora contando para a Glenda, de como é que é a percepção do público trans em relação à Uber, né? E foi muito positivo ver o quanto as pessoas estavam interessadas em trabalhar, né? E estar no escritório ou dirigir, né? Para gerar o seu próprio sustento. Eu acho que hoje a Uber consegue já colocar no seu sistema pessoas trans para dirigir, não é mais um desafio, a questão do nome social. Isso tudo a gente já conseguiu resolver de alguma forma. Eu acho que alguma, talvez, reticência que fica justamente a parte da segurança. Pessoas trans podem confiar que é possível, né, gerar renda, né, e ter esse back office atrás, né? A gente tem todo o escritório da Uber que atende a chamadas de violência, que vai ver se houve alguma fala transfóbica, se a pessoa fez algum comentário. Então, acho que isso, quanto mais a gente puder falar sobre isso, gera mais segurança para mais pessoas trans que querem gerar renda e poder controlar o seu próprio tempo. E eu sou suspeito para falar porque eu sou uma delas, né? Eu conheci a Uber dirigindo para Uber quando morava em São Francisco, na Califórnia. Fala mais disso pra gente, como foi essa experiência? Eu fui um dos primeiros motoristas trans da Uber em São Francisco. Eu comecei fazendo isso quando eu estava fundando o Instituto Sexbox, né? Então, como era uma ONG, a gente estava começando, a gente não tinha ainda renda, eu precisava trabalhar, mas eu era dono do meu tempo. Isso me facilitou conseguir trabalhar algumas horas por dia e poder investir meu tempo em criar essa organização, em ir atrás de parcerias, de fomento e tudo e tal. E foi muito interessante a experiência de dirigir como pessoa trans, porque eu fazia do meu carro um lugar de aula também. As pessoas perguntavam, eu falava de pronome, falava do que era identidade de gênero, orientação afetiva e sexual. Eu andava com umas cartinhas no carro, dava para as pessoas usarem e entenderem um pouco. Então, era quase um Uber educativo. Foi muito legal. Eu tenho esse lugar de educação, é o que eu faço da vida, eu treino, eu falo, dou palestra. Eu me sinto confortável nesse lugar. Mas nem toda pessoa trans se sente confortável em ficar explicando pra todo mundo o que é cis, o que é trans. Eu falo assim, eu falo assado. Não é obrigação de toda pessoa trans fazer isso. Então, acho que é legal ter esse discernimento. Acho que se a pessoa tá aberta, é legal. Às vezes, numa viagem, né, é legal trocar essa ideia, conversar. Eu geralmente, quando tô de passageiro, faço sempre… As pessoas perguntam, eu faço já a minha mini aulinha lá, vou explicando, a pessoa fala, nossa, que legal e tal. Acompanha, assiste, porque é isso, a gente falou um pouquinho antes, né? Não dá pra achar que a gente vai mudar um paradigma de mais de 2000 anos com uma semana da diversidade, com um evento de educação, com 1 ano ou 2. É um processo contínuo, é um processo longo, e essa governança precisa acontecer, né? Essa gestão da diversidade precisa estar muito alinhada aí para muitas empresas do Brasil podem até se basear nesse case tão legal que a Uber tem em relação a esse assunto. E Maria Clara, acho que trazendo também um pouco aqui mais para a conversa, queria ouvir de você e do Pri também, sobre a importância das iniciativas voltadas para a inclusão das pessoas trans, como a Marcha do Orgulho Trans de São Paulo, que é o maior evento da comunidade trans na América Latina, né? A gente vai ser um pouco suspeito, né? Pra falar sobre a experiência da marcha. A população de travestis e pessoas trans aqui no Brasil tem feito um trabalho muito generoso. Apesar de toda a violência que a gente estava falando no bloco anterior, a nossa generosidade, ela se dá a partir dessas construções, né? Dessas construções que ampliam o próprio sentido de democracia, que afirma a nossa pluralidade quanto algo que constitui
que nos constitui enquanto seres humanos, que pensa, né, cidades e trânsitos, né, mais seguros para a população, não apenas trans, mas LGBT, QIAP+, como um todo, população de mulheres, população negra. Inclusive, neste mês, né, vai ser realizada a Marcha Nacional, né, do Orgulho Trans, da visibilidade trans em Brasília, né, puxada pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Então, veja só, são 20 anos desde que o dia 29 de janeiro foi declarado, né, como o Dia da Visibilidade Trans no Brasil. E esse esforço é um esforço de afirmação, é um esforço que afirma o direito à diferença, que afirma a vontade, né, da população trans de construir, de co-construir essa nação também, porque nós temos um projeto de nação. Embora invisibilizadas, invisibilizados e invisibilizades, nós temos um projeto para esse país. Um projeto que celebra a diferença, que é pautado nos direitos humanos, que valoriza a justiça social. A Marcha do Orgulho Trans, a visibilidade trans, né, como um todo, como um conceito, como um princípio ético-político, está ali se direcionando para essa celebração da vida, né? Apesar desses 15 anos que o Brasil é o país mais letal para a população trans no mundo, né, dentre os países que registram esse dado, apesar dessa situação, a nossa resposta, ela é muito generosa. E para você, Pri? Bom, sou muito suspeito para falar como fundador e produtor executivo da Marcha do Orgulho Trans de São Paulo. Eu acho que vem de um desejo genuíno, de novo, né, de estar vivendo ali em São Francisco e ver que tinha a 23ª Marcha do Orgulho Trans acontecendo. Eu falei, mas por que em São Paulo a gente não está fazendo esse movimento de marchar no mês de junho, colado justamente à caminhada lésbica e à parada LGBT. Então, o movimento global de marchas trans acontece sempre nesse dia, nessa mesma sequência. Então, acontece, né, em Nova York, já está acho que na 25ª, em São Francisco, aí você tem Paris. As grandes metrópoles do mundo estão fazendo esse movimento já há mais de 2 décadas. E aí, no Brasil, a gente tem um movimento que acontece mais em janeiro, né? Justamente por causa do mês da visibilidade trans, como esse movimento que Maria Clara estava dizendo. Mas não existia esse mês de junho, a gente trazer esse grito de peraí, as pessoas trans também existem. E a gente não está tendo tanta visibilidade nem na mídia, muito menos na parada maior, a parada, né, gay, justamente como as pessoas chamam, né? Fazia tempo que as pessoas questionavam que era parada LGBTQIAP+, e se usava parada gay. Realmente, vamos abrir e falar de todas as letrinhas. Então, a Marcha Trans, ela vem quase com um movimento crítico para que a gente cave esses espaços para os corpos trans fazerem parte desse debate no mês de junho, que é o mês onde quer todo mundo falar desse assunto. Então, a gente fez a primeira edição em 2018. A Uber foi nossa primeira patrocinadora ali para conseguir botar aquele trio na rua, conseguir botar os artistas. A gente paga todo mundo que é trans, que performa. E a gente percebeu ao longo dos anos que é uma possibilidade de fomento também para a população trans artística, que muitas vezes não tem espaço para cantar num palco, para estar se apresentando, e virou um polo de fomento de artistas trans que ali vão receber o seu cachê, que a gente está fomentando. Então, é muito importante quando a gente vê um movimento social sendo apoiado também por esse corporativo, que acredita que se a gente injeta dinheiro nessa população, a gente cria saídas também de educação, né, de empregabilidade. Então, segundo ano, a gente trouxe o tema de empregabilidade trans. A gente teve um banco de currículos ali em parceria com a Uber, inclusive, captando currículos na hora ali, em loco, no chão, no Largo do Aroche. Foram mais de 1000 currículos que a gente conseguiu captar. E criamos uma plataforma online também para facilitar esse processo, não só no dia, mas ela agora está, né, funcionando. O que a gente percebeu ao longo dos anos e essa curva de crescimento, de 2018 até hoje, a gente cresceu mais de 5.000% de público, né? De 5.000 pessoas, a gente está com 15.000 pessoas agora em 2023. Trouxemos, por exemplo, nomes como Angélica Ross, que é uma mulher trans preta estadunidense, que também luta por esses movimentos. E fizemos a Feira Trans, em parceria também, porque a gente entendeu que a Feira de Empreendedorismo Trans de Nova
inovação e empregabilidade era o que faltava também para ter um espaço onde as marcas e as pessoas trans pudessem fazer esse networking. E agora em 2024 tem Marcha do Orgulho, tem marcha novamente? Com certeza. Esse ano o feriado de Corpus Christi cai bem no comecinho de junho, então é sempre nesse feriado, na sexta-feira. Então a gente vai fazer dia 31 de maio a 7ª Marcha do Orgulho Trans da cidade de São Paulo. Anotado na agenda. Ó, save the date. Não consigo não Anote na pensar agenda. na evolução, né? Enquanto você estava falando, eu estava pensando no que você falou antes, Maria Clara, que era aquele lugar restrito, de onde você só pode andar à noite neste lugar, desta forma, e aí é o seu único espaço, para este momento em que a gente começa a falar, olha, tô toda arrepiada, de empregabilidade, né, de visibilidade, de possibilidades, de empoderamento. Isso é, assim, é claro, né, que falar de novo pelo 15º ano, que somos um país violento e tal, acho que mostra um pouco dessa generosidade também que você falou, Maria Clara, né? Assim, é importante, Letícia, que a gente, apesar de tudo que é muito difícil e da quantidade de pessoas que sofrem, a gente evolui. E a gente precisa dizer que a gente precisa dizer e reconhecer que a gente evolui. Sim. Exato. Para que mais empresas venham, para que a gente traga mais artistas, para que a gente faça mais feiras de empreendedorismo, para que as pessoas vejam que é possível. Porque se você não conta essa história de que é possível outras narrativas, Exato. você fica preso a uma única narrativa que é essa antiga. Exato. Então, Sai desse lugar, né? enfim, é só que eu tô aqui no deleite disso tudo. Exato. E Mas faz que muito incrível sentido, poder faz fazer muito isso. sentido isso. No marco agora do lançamento de Pedagogia das Travestilidades, o meu livro, eu tenho afirmado, né, que os nossos corpos, eles são pedagógicos, né? E eu acho que a Marcha do Orgulho Trans é um exemplo disso, né? Eu vou pegar um exemplo. Quando na Marcha do Orgulho Trans a gente vê homens trans marchando, andando pelas ruas do centro de São Paulo, expondo de certa maneira sim seus corpos, né, com orgulho, de maneira afirmativa, isso é pedagógico. Isso informa que essa narrativa muito distorcida, né, que falaram sobre pessoas trans, né? Pessoas trans nasceram no corpo errado. Essa é uma das dimensões que esses corpos, essas existências, elas desconstroem. E eu afirmo que nossos corpos são pedagógicos porque não há espaço, e daí eu até vou ampliar, não há cidade que adentremos, né, ou que transitemos desde o lugar da dignidade, que não haja ali uma movimentação. A Uber não é a mesma, assim como nenhuma outra organização ou instituição, depois que pessoas trans passam a adentrar esses espaços ou a estabelecer esses diálogos. Né? Eu fui a primeira travesti aprovada no curso de pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco. E óbvio que isso tem um valor simbólico importante para minha família, mas essa notícia, porque de fato se tornou uma notícia, é uma denúncia. Ela denuncia algo que demorou até 2015 para que uma travesti fosse aprovada, né, para o curso de pedagogia em uma das melhores universidades públicas do país. Isso diz respeito a Maria Clara ser super inteligente? Não. Isso diz respeito às possibilidades que me foram dadas. As oportunidades, né? Exatamente. E até o momento da minha entrada, a UFPE não tinha uma política de nome social. Foi em decorrência da visibilidade que minha aprovação teve e, logo, da pressão pública que a minha aprovação gerou, que levou a UFPE publicar uma portaria de nome social. Os nossos corpos, eles são pedagógicos à medida que eles exigem, que eles questionam, né? Que eles impulsionam que essas organizações, empresas e instituições, elas se movam. Porque por muito tempo elas se mantêm fechadas, gélidas, imóveis. E acho que os nossos corpos, eles trazem consigo essas novas demandas, novas linguagens, novos enquadramentos, novos cabelos, novas formas de se vestir, de se portar, de se comunicar. Enfim, diversidade é isso, né? É muito legal pensar nessa imagem que você fala dos homens trans ali andando sem camisa. E eu acho que é um dos primeiros lugares que a gente conseguiu construir onde todo mundo tem o mesmo peso dentro da letra T de trans e travesti. E
homens trans, pessoas não binárias, mulheres trans e travestis, tá todo mundo ali, né? E essa alegria. E aí tem um vídeo que a gente fez com a Erika Hilton, que ficou muito bom na marcha de 2023, que foi falando de… A nossa narrativa aqui nesse dia da Marcha do Orgulho Trans precisa ser uma narrativa não só de mazelas, mas de celebração da nossa vida. De estar aqui sem camisa, de estar aqui podendo dizer a gente existe. E também sair desse lugar de só dizer o quanto é ruim, o quanto é difícil. Porque cognitivamente a gente acaba alimentando essa narrativa única, né? Que somos sempre um grupo que está sofrendo, não deixa de ser verdade. Mas que a gente também tem vibração de vida, tem alegria e tem orgulho de ser quem a gente é. Faz menos de uma década que saiu-se do que Maria Clara disse, do período noturno onde corpos trans e travestis podem circular e só devem viver e sobreviver da prostituição, para um momento onde a gente está falando de uma marcha, onde a gente está vendo corpos trans e travestis dentro da academia, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, em assembleias legislativas, brilhando na música, em todos os campos. É um grito de nós existimos, nós temos outras narrativas e nós somos potência. Então isso me emociona e assim, é muito legal ver isso. Eu queria retomar aqui 2 perguntas em uma. E tocando num ponto que você já trouxe, Maria Clara, que é sobre nome social. Queria que você explicasse um pouco pra gente, pra quem tá ouvindo, tá nos assistindo, o que é o nome social. E Glenda, também queria que você falasse se a Uber permite que a pessoa motorista se cadastre com o nome social na plataforma. Eu fico muito feliz, assim, de falar sobre o nome social, porque eu até brinquei no ano passado na minha qualificação de mestrado, né, no programa de pós-graduação em educação da USP, que eu, em algum momento do meu relatório de qualificação do mestrado, eu tento ali fazer uma análise, um balanço mesmo do nome social, né? E naquele momento da qualificação, eu inclusive brinquei. Eu falei, eu sou cria do nome social. Porque eu fui da primeira turma que acessou o nome social no Enem. Então, em 2014, pela primeira vez, foi garantido para as pessoas trans que nos autodefiníssemos, né, no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, Letícia, eu acho que o nome social é uma das maiores expressões da autodefinição que a população trans, que a população de travestis reivindica, não apenas no Brasil, como no mundo, né? A maneira como nós nomeamos o nome social é muito interessante, porque lá fora eles falam preferred name, né? Mas aqui, nome social é bem interessante. Eu aprendi com a Giovanna Baby e com a Keila Simpson que existe uma maneira muito perniciosa, uma forma muito perniciosa de enquadrar esse nome, né? Que nós, enquanto população de travestis, nos autodefinimos. Que é como nome de guerra. E nessa conversa que eu tive com minhas mais velhas, elas me falaram que ficou nome social porque elas não vivem, nós não estamos vivendo em guerra, nós estamos vivendo em sociedade. Então é o nome que utilizamos, que reivindicamos na nossa vida em sociedade. Então o nome social é o nome com o qual a população trans, a população de travestis se identifica. Tem sido um dispositivo, né, uma política pública, se assim posso dizer, importantíssima para a garantia da nossa entrada e permanência, sobretudo do ponto de vista da educação. Hoje, o estado de São Paulo, por exemplo, é o estado que mais tem alunas e alunos que estão matriculados utilizando o nome social. O nome social, ele permite que a gente consiga completar o ensino médio. Ele permite que a gente tenha uma sociabilidade na universidade saudável. Ele permite que a gente tenha também uma sociabilidade saudável no nosso ambiente de trabalho, né? Então, o nome social tem sido um dispositivo que garante dignidade. Eu acho que falar sobre nome social é falar sobre garantia de dignidade. O nome social me garantiu dignidade quando eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco e eu tive a possibilidade, o meu direito garantido de ser chamada Maria Clara todos os dias. Emocionada aqui. Eu também! A meu RG eu mudei, né, pro nome social. Mas é impressionante quando eu vou nos lugares, principalmente consultório médico, e você dá o seu RG, as pessoas não querem ler o nome social, ela vira e lê o nome de registro que tá atrás. Então até por isso que o novo RG vai sair agora, que não tem mais as duas opções. Você deveria ter só o seu nome social, o nome que você se reconhece.
Só que ainda há um problema que eu acho que a gente não discutiu, que é a certidão de nascimento, né? A gente tem pessoas, por exemplo, que trocaram nome, que usam nome masculino, mas está escrito sexo feminino ainda na certidão de nascimento. E um problema mais agravante quando a gente fala de população não binária. Por quê? A gente não consegue mudar o nosso gênero dentro da certidão de nascimento para não binário. No Rio de Janeiro é possível, através de multirões que estão sendo realizados. Em São Paulo eu não consigo fazer isso, infelizmente. Mas o que vai escrito no documento, na certidão, é sexo não binário. E isso é um erro que precisa ser corrigido. Não é sexo, gente, é gênero. A gente falou aqui atrás dos 4 pilares. O próprio governo ainda não conseguiu discernir o que ele quer saber da população. Se é o corpo que você nasceu ou como você se identifica na sua identidade. Então, há ainda esses milindres que precisam, né, acontecer, mas há muitos avanços acontecendo. E eu acho incrível que essa pauta seja ainda mais discutida para a gente avançar e fazer todo mundo que se identifica dentro desse guarda-chuva trans poder pertencer e ter um documento. Porque na hora de pegar um voo, eu escrevo que eu sou não binário e tá no meu documento, mas eu não tenho essa opção para dizer. A pessoa, eu não consigo comprar. Eu chego lá e diz que meu gênero não bate com o que eu fiz a compra da passagem aérea, por exemplo. E acho que isso passa também para aquilo que você disse lá atrás, de quem está fazendo a tecnologia. É isso. Né? A diversidade também tem que passar por quem faz para atingir quem vai usar. Né? E as pessoas insistem, né, nas agressões. Né? As pessoas insistem, vocês têm um nome social, mas você ainda tem aquelas pessoas que insistem ou de chamar pelo outro nome, ou de ainda perguntar, né? Ah, mas qual que é o seu nome? Você nasceu com que nome? Então, assim, gente, vamos entender. E certidão de nascimento, estou aqui viajando, que daqui a um tempo ela vai ter que ser um espaço em constante mutação para discutir cor, para discutir raça, para discutir gênero. Então, a gente ainda tem muito para evoluir. É importante a gente entender o que está sendo dito aqui de maneira bastante transparente. A gente tá, porque assim, a gente fala um monte de coisa dentro da pauta de diversidade e as pessoas não conectam. O que a gente está falando aqui agora é que representatividade importa. Porque quando eu tenho essas representatividades em todas essas esferas, é quando eu posso falar, não, então, mas gente, vamos lá, as 4 esferas, não é isso, não é aquilo. Sem esse cenário das pessoas habitando esses espaços, a gente vai para o que um dia foi. E a gente não avança como sociedade. Né? Parece, quando você fala, eu falo, nossa, mas é tão básico, né? Mas vai continuar sendo tão básico porque lá não tem ninguém com essa identidade. Exato. Né? Não tem ninguém na empresa pensando que, peraí, eu não consigo ser incluído nem na empresa, aqui. Nem nas esferas, né, do setor público. Então, a gente é importante tangibilizar isso e entender isso, sabe, Letícia? Sim. Porque senão as pessoas não unem as coisas, né? Exatamente. Então, o que a gente está dizendo aqui é que representatividade importa porque é o que de fato traz a luz, né, o entendimento, a vivência, a problemática e as possíveis soluções. A Silvia falou bastante disso aqui no episódio 1, se eu não me engano. Sim, primeiro quando episódio. Ela falou que uma das preocupações da Uber é trazer as pessoas com os perfis diversos. E aí, obviamente, numa gama bastante ampla, né? Maior do que a gente está discutindo aqui. Para ter essas várias reflexões, essas várias possibilidades de solução de problemas, né? E ver os problemas numa outra perspectiva. Perfeito. E para o teu ponto… Voltando. Arrematar aqui. Sim, justamente por tudo isso que Maria Clara falou lindamente. Fiquei emocionada aqui com a tua fala. Justamente para respeitar e para apoiar essas identidades, entendendo o que o nome social representa, é que sim, a gente tem dentro do nosso aplicativo e hoje de maneira mais simplificada ainda a possibilidade dos motoristas irem lá e colocar o seu nome social. Isso também, né, para usuários em geral. Vamos colocar de novo nas duas pontas. E todos os feedbacks que a gente recebeu, esse processo é muito complexo. Hoje a gente tem um processo mais simplificado, até para estimular as pessoas, né? E isso tá num local fácil, é no cadastro? Quando você vai fazer o seu cadastro, né, você tem lá todos os dados que você tem que colocar. E aí você tem ali as opções de colocar o seu nome social. É bastante simples, é cadastro natural, né? E aí você tem ali a opção de nome social. Que equidade é isso, né? Você trazer essa experiência natural para as pessoas terem uma boa experiência independente de qualquer recorte. Perfeito. Gente, o papo tá bom demais. Mas chegou aquela hora da viagem que a gente dá carona para outras pessoas que querem chegar no mesmo destino que a gente. Então, bora embarcar, porque no episódio de hoje a gente tem um vídeo do jornalista Fernando Oliveira, também conhecido como Fefito. E vamos de play? Oi, pessoal do Ubercast, tudo bem?
Quem fala é o Fefito, eu sou apresentador de TV e jornalista. Queria fazer uma pergunta para vocês. Tenho vivido uma experiência que tem sido, infelizmente, constante. Algumas amigas minhas transexuais, quando pedem o Uber, acabam sendo deixadas quando percebem que elas são transexuais. Ou seja, o carro passa reto, quando ele aceita a corrida, ele vê que elas são transexuais. Já aconteceu até mesmo de arrancarem o carro quando uma delas vai abrir a porta. E essa é uma experiência que não é comum só a comunidade trans não, viu? Alguns amigos gays já levaram a nota baixa ou tiveram também o trajeto ignorado porque tinham cabelo colorido, estavam vestidos de um jeito mais diferente. Eu me pergunto como a gente pode evitar para que eles passem por esse tipo de constrangimento. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para que situações como essa não se repitam? E o que a Uber tem feito para combater a LGBTfobia? Um beijo. Obrigada, Fefito, pela participação aqui com a gente. E aí, gente, como que a gente faz com que isso não acontece? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que assim, eu sinto muito que as pessoas tenham esse tipo de experiência. Mas, infelizmente, a gente sabe que ainda tem aí um certo caminho, né? De muita conscientização, de empatia, de respeito que a gente fala tanto. Pensando nas práticas todas que a gente tem, né? De continuar incentivando o conteúdo, né, de qualidade, bastante focado para que as pessoas, tanto, né, as pessoas que entram no carro para fazer sua viagem, como quem está ali para dirigir e fazer a viagem, que as duas partes tenham um conteúdo, que tenham um conhecimento, para evitar esse tipo de situação que é absolutamente triste, se é que eu posso dizer isso, né? Segurança é a base de tudo que a gente faz. Existe uma preocupação em todas as ferramentas que a gente cria através do aplicativo com a segurança. Como que a gente pensa a segurança? A gente pensa em 3 grandes momentos, que é o antes da viagem. Né? Como é que eu preparo tudo aquilo que a gente falou da educação, de entendimento das várias perspectivas, que impacto isso tem na experiência, como eu utilizo o aplicativo, tudo isso, né? Como é que eu faço a checagem da documentação, em todos os times pensando neste antes, para que a hora que você faça o seu pedido de viagem ali, o requerimento da sua viagem, que você tenha esse durante, né? Que garanta que você tenha recursos que te façam sentir mais seguro. No aplicativo você tem um escudo azul onde você tem uma série de recursos de segurança, né? Você pode gravar um áudio através desse recurso, você pode gravar um vídeo, no caso de motoristas, você pode fazer uma ligação para a polícia. Então, durante você também, você pode compartilhar, né, com alguém a sua viagem para a pessoa acompanhar o seu trajeto. Então, assim, são vários recursos de segurança. E, obviamente, quando você termina a sua viagem, você recebe ali como você faz a avaliação. Se você não foi, né, se você foi maltratado, se você não foi bem atendido, se sofreu alguma discriminação, você tem como reportar na plataforma. Inclusive, a gente incentiva muito que vocês façam isso, porque isso tudo vira dado, aí volta para o começo da nossa conversa. Isso vira dado que a gente analisa e faz com que os nossos produtos sejam cada vez mais seguros, né, e que contemplem as várias experiências que as pessoas possam ter. Fazer as notas ali no final nos ajuda a relatar todos os casos que precisam ser relatados. E é com essa informação que a gente vai trabalhar por ainda mais segurança, por ainda mais equidade. Muito bom. Tudo para que a gente termine a viagem com segurança. Para os dois lados. Para os dois lados, que fique bem claro. Bibi, toquei a buzina aqui porque chegou a hora da gente ouvir um áudio de um motorista parceiro da Uber. Solta o play. Respeito. Às vezes, a gente pega, sim, aquele passageiro em uma viagem, ele pode estar estressado com algum problema que eu não sei qual é, ou ter acordado de mau humor, ele entrou, não deu nenhum bom dia, bateu a porta do carro. Mas é que na Uber a gente tem que ter aquele pensamento assim, opa, você olha para a corrida, aqui é 10 minutos, ele vai descer do carro, já era, a vida que segue, e vai vir o próximo já vai dar aquele bom dia, vai bater aquele papo legal. É assim, aqui no aplicativo é desse jeito, né? E eu acho que o código está correto, ter esse código de respeito com o próximo, independente de religião, de time, de partido. A gente tem que respeitar o próximo sempre. E é muito bom essa divulgação que a Uber sempre faz, sempre manda mensagem para o motorista parceiro, né?
Para sempre ter isso na cabeça, sempre tem que mandar essa mensagem mesmo, né? Obrigada, Robson, pelo seu áudio, que afinal de contas é respeito acima de tudo e é sobre isso que a gente está falando tanto aqui nesse episódio, não é, gente? Com Exato. certeza. Esse áudio do Robson me lembrou muito a época que eu dirigia, né, em São Francisco. Que às vezes eu pegava um passageiro realmente que tava, né, de mau humor. Ou tinha acontecido alguma coisa na vida da pessoa, a gente não sabe, né? Mas eu acho que o importante é a empatia, como a Glenda trouxe tantas vezes. De a gente ter esse lugar de empatia dos dois lados, né? Mas a gente sabe que as situações acontecem, né? Como a gente está trazendo aqui também. E aí, Glenda, caso alguma situação de LGBTQIAP+ fobia aconteça aí usando o aplicativo da Uber, qual que é o caminho para denunciá-las? Como eu comentei, dentro do próprio aplicativo você tem, né, a forma de fazer isso. E é muito importante, reforçando mais uma vez, que as pessoas realmente nos contem o que está acontecendo, né? Então, quando você vai ali dentro do teu aplicativo, você tem um símbolozinho de ajuda. Quando você clica ali, você vai, é como se você recebesse um menu, né? Com as várias opções. Então, aí você vai conseguir identificar se você quer falar sobre racismo, se você quer fazer uma denúncia de discriminação, você clica e aí você cria o relato do que aconteceu. E aí vale reforçar outros 2 pontos aqui, Letícia. Um é que as pessoas que fazem o tratamento dessas informações, que leem, que apuram os casos, são treinadas para isso. Então tem um olhar mais aprofundado. Isso é muito importante. Não é um robô. Né? Não é um robô. Isso é importante deixar claro. Existem pessoas Assim, do outro lado. São pessoas, porque as situações, em alguns momentos, elas são muito críticas. É sempre muito ruim para quem vivenciou, mas precisa de um olhar um pouco mais apurado. E também a gente tem alguns recursos de apoio, por exemplo. A gente tem uma parceria com o Me Too. Então, se a gente passa, né, ali e vê que houve uma discriminação, através da análise desse relato que foi feito, a gente oferece para a pessoa, porque você faz o relato e eu te ligo. Olha, você fez isso, você relatou isso, e aí eu faço uma investigação sobre isso, eu ajudo a investigar. E aí eu digo para você, existe esse recurso de apoio, né? Porque você passou por uma situação que é traumática muitas vezes. Então a gente tem essa parceria com o Me Too também, que é muito legal. Então você vai em ajuda e aí você vai abrir o menu onde você pode colocar a denúncia. Muito bom. A gente está chegando aqui já no finalzinho do nosso episódio, mas antes eu queria ouvir de vocês, Pri, Maria Clara. Qual o recado final aqui que vocês deixam para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo e que podem achar que esse é um tema distante ou que não tem nada a ver com a sua vida? Qual é a mensagem final aí para essas pessoas? Quando houve o convite, né, para que eu compusesse essa mesa, esse dia hoje com vocês, eu obviamente aceitei porque eu sou uma usuária da Uber. Eu sou uma usuária quase que diária da Uber. Então, para além da minha responsabilidade enquanto pesquisadora ou ativista, de vir aqui e trazer esses temas e debater essas questões, eu sou uma usuária que está interessada que essas práticas discriminatórias elas não aconteçam. Que a população de travestis e de pessoas trans que faz ali o pedido de suas viagens, né? Que eu possa, depois aqui da nossa gravação, fazer o pedido da minha viagem para ir para minha casa e que essa viagem seja segura. Então, eu acredito que essas iniciativas, elas são importantíssimas. Elas garantem que conversas difíceis sejam feitas. Esses pactos coletivos que a gente faz enquanto sociedade, enquanto organização, enquanto empresa, são necessários. Porque tudo que a gente falou aqui não são meras frivolidades. Elas nos atravessam. E nos atravessam muitas vezes de maneira violenta. Então, assumir este pacto, assumir essa responsabilidade, né? Tá ali muito alinhado ao que o movimento trans, ao que o movimento negro tem pautado. Que a gente saia desse lugar de negação, eu não sou racista, eu não sou transfóbico, ou que também a gente saia do lugar da culpa, eu não queria ser racista, não queria ser transfóbico. Sim. Ou também saia do lugar da vergonha, eu tô com muita vergonha que eu fui racista e que eu fui transfóbico. E que a gente chegue num lugar de reconhecimento, essa é minha organização, essa é minha empresa,
esse sou eu, ou essa sou eu como indivíduo, e reparação. O que eu posso fazer para que essas situações, para que essas práticas discriminatórias, elas sejam interrompidas. Então, acho que esse é o debate que a gente está encabeçando aqui hoje, né? Como a gente consegue assumir, né, reconhecer que essas práticas discriminatórias, elas existem. A Uber não está apartada da sociedade, pelo contrário, né? Então, ela produz e reproduz essas desigualdades e exclusões, mas o que a gente está conversando, o que a gente está colocando na mesa é o que pode ser feito a partir disso. Então, eu agradeço pela oportunidade de co-construir esse diálogo. E vamos embora, porque a luta, a construção, já no sentido mais verdadeiro desse termo, a construção é de fato diária, né? Eu que agradeço por tanto conhecimento e você fez a gente pensar tanto hoje aqui. Muito bom ter você na conversa. Pri, quero te ouvir também. Quais são as suas considerações finais aí? Eu acho que, acima de tudo, a gente pensar que essa pauta, né, que fala LGBTQIAP+, parece uma coisa distante mesmo para a maioria das pessoas. Mas a pauta de gênero e sexualidade é uma pauta da humanidade. Isso precisa ficar nítido. Não é uma pauta da esquerda, né? Não é uma pauta partidária, do jeito que a gente tem colocado muitas vezes na mídia hoje de forma incorreta. É uma pauta de direitos humanos e essa é uma pauta da humanidade. Eu acho que é trazer as pessoas cis e as pessoas héteros também para o centro do debate, né? Quando a gente fala de branquitude, por exemplo, é implicar as pessoas brancas nessa conversa. Então é implicar as pessoas cis e hétero nessa conversa, porque elas também têm gênero, elas também têm uma orientação afetiva sexual que quase nunca é nomeada. Então, raramente uma pessoa cis sabe que é cis. Então, minha recomendação, né, é vá procurar conteúdo, né, de qualidade. O próprio site da Uber tem um montão de conteúdo. Nós temos também manuais, livros, PDFs disponíveis gratuitos para as pessoas baixarem sobre pronome, sobre como se dirigir às pessoas, sobre o que é ser uma pessoa cis, o que é uma pessoa trans, para que esse letramento comece a acontecer e as pessoas que não se sentem implicadas por essa conversa comecem a entender que, na verdade, elas também fazem parte dessa mudança. Porque a gente vê, às vezes, inclusive pessoas hétero sofrendo agressão porque são confundidas com homossexuais, né? A gente viu aí pessoas sendo agredidas, era um pai e um filho andando de mão dada e sofreram uma agressão. Quer dizer, então, é o afeto que a gente está atacando. E que afeto é esse? E não tem como falar de tudo isso, gênero, sexualidade, LGBTQIAP+, se a gente não falar das masculinidades e masculinidades tóxicas. Porque ela é inerente à opressão racial, à opressão das mulheres, à opressão LGBTQIAP+. Então, eu acho que a dica fica aí. Pesquisem, leiam, tragam essa informação para sua casa, para o seu ambiente familiar, porque quanto mais informação as pessoas tiverem, mais a gente vai conseguir gerar isso que a gente falou, segurança para todas as pontas. E é o que eu digo quase sempre, se a gente muda o nosso conhecimento, a gente muda até de dimensão. Eu percebo que essa é uma conversa essencial e necessária para a nossa sociedade. Acho que o que fica desse papo hoje é que respeito é a base para uma ótima viagem e para tudo na vida. Fica a dica, hein? E a gente percebe que não existe uma única iniciativa ou uma única ação que possa resolver o problema da LGBTQIAP+fobia. E por isso, a gente precisa atuar em tantas frentes, assim como a Uber está fazendo, conscientizando numa luta ativa e constante. Meu muito obrigada a vocês, Glenda, Pri, Maria Clara, por essa conversa tão rica. E obrigada a você que assistiu, ouviu a gente até aqui. Não deixe de seguir esse canal na sua plataforma de áudio preferida. E não esqueça de dar uma olhada nos links deixados na descrição deste episódio. Eu sou Letícia Vidica e estarei com você nessa viagem do Ubercast pelas próximas semanas. Então a gente tem um compromisso marcado e sim, a jornada continua no próximo episódio. Eu espero vocês, viu? Um beijo e muito respeito nessa viagem. Você ouviu o Ubercast, uma iniciativa Uber, apresentada por mim, Letícia Vidica. Uma produção Zamunda Studios, com roteiro de Kika Ibe.